Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito para que, compreendendo esta palavra, ela nos ajude a vencer as tentações de cada dia. Amém. Irmãos e irmãs, com a celebração das cinzas da quarta passada, iniciamos esse tempo forte de oração, de jejum e de caridade, o tempo da Quaresma. E seremos orientados pelo evangelista Mateus no caminho catecumenal. Existe uma pedagogia que vai nos acompanhar até chegarmos o domingo de Ramos, cuja finalidade dos textos na igreja antiga era preparar os catecúmenos para o batismo. E no caso de nós, a grande maioria já batizados, estes textos vão nos auxiliar na vivência autêntica do nosso batismo. O texto de hoje nos narra sobre as tentações que Jesus teve que enfrentar no deserto. E, consequentemente, ele enfrenta as tentações para vencê-las.
E na vida do cristão não é diferente. As tentações podem chegar. O diabo também pode nos provocar as tentações de cada dia. Mas se estamos com Jesus, nele somos mais do que vencedores. O evangelho de hoje é muito rico e será ele a nos conduzir neste momento da reflexão da palavra. Então gostaria que você tomasse o folheto Evangelho de Mateus, capítulo 4, tomemos o versículo 1, no início do texto. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que tempo é este? Naquele tempo, após o batismo de Jesus. O batismo abre a vida pública do Senhor. E depois de ser batizado por João no Rio Jordão, o Espírito conduz Jesus para o deserto. E lá no deserto, o diabo vai tentá-lo. Aqui nós temos alguns elementos que devem nos ajudar na compreensão e na vivência da palavra. O primeiro elemento, o Espírito conduz e o diabo tenta. Estão vendo a diferença? O Espírito é aquele que persevera, que introduz, que caminha, que conduz. E o diabo é aquele que vai tentar Jesus. Depois, consequentemente, o lugar aonde Jesus vai. Nos disse o texto que Jesus vai para o deserto. O deserto, minha gente, era por excelência na Escritura o lugar onde Deus falava ao coração do seu povo, porque o deserto é um lugar de desprovimento, é um lugar de solidão e de silêncio. E no deserto se ouve duas vozes, a voz de Jesus e a voz de quem? Do diabo, do tentador. Entendamos isso, o deserto que nós também atravessamos como o de Jesus, sempre duas vozes nos chegam, a de Jesus e a do diabo. E agora vem a pergunta: qual voz eu obedeço? Esta é uma provocação da palavra para nos ajudar neste caminho catecumenal, neste itinerário quaresmal. Qual é o meu deserto? Quais são os meus desprovimentos? Quais são as minhas tentações? E se Jesus volta ao deserto, hoje eu e você somos convidados a esta travessia. Já não mais um deserto geográfico, como aquele que Jesus foi, mas somos convidados a voltarmos ao deserto existencial. Aquele deserto onde também somos tentados. E com qual finalidade fazermos este caminho? Se eu sou conduzido pelo Espírito, se eu estou com Jesus, a tentação pode até falar comigo, mas eu irei vencê-la. O que nos dá a chance de vencermos a tentação de cada dia é sermos conduzidos pelo Espírito e estarmos juntos com Jesus. Vamos agora ao versículo
2. Pegue aí no seu texto. Vamos juntos? Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. O tempo que Jesus ficou no deserto é muito simbólico. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40. Este número no Antigo Testamento era o número que compunha uma geração. 40 anos significava uma geração toda. Então, se vocês voltarem lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, irão encontrar a travessia do povo de Deus, que sai da escravidão do Egito e vai para a terra prometida. E este povo peregrina 40 anos pelo deserto. Se nós avançarmos um pouco mais, antes de Moisés receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele permanecerá 40 dias no monte. E agora Jesus, antes da sua Páscoa, permanecerá 40 dias no deserto. A teologia bíblica nos diz que no Evangelho de Mateus há 2 novas tipologias, porque Jesus é o novo Israel e Jesus também é o novo Moisés. Como Jesus jejuou, ele se privou da alimentação, logo ele vai sentir fome. E se ele estava com fome, se ali tinha uma necessidade, quem aparece? O diabo. Então vamos ver a primeira tentação. Tomemos os versículos 3 e 4. A primeira tentação. Vamos juntos? Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero trazer 2 dimensões da fome. A fome, em primeiro lugar, como necessidade biológica. O nosso organismo, para sobreviver, para estar com todas as suas dimensões vitais funcionando, ele precisa ser alimentado. Esta é a primeira dimensão. Mas existe uma segunda dimensão da fome, que é a existencial. Além da fome da barriga, existem outras fomes, outros apetites que nos habitam. Olhar para esta dupla dimensão é também uma possibilidade que nos ajuda na seguinte compreensão: o tentador aparece na hora da necessidade. E na nossa vida não é diferente. Na maioria das vezes seremos tentados em qual momento? Na hora da necessidade. Por isso, a palavra te pergunta: qual é a sua fome? Qual é a sua necessidade? Bento XVI, em seu livro Jesus de Nazaré, diz que o tentador não nos convida direto para o mal, porque isso seria grosseiro
e nós não cairíamos. Mas a tentação quer mostrar o que é melhor para nós. Aqui está a cilada de Satanás, e por isso que a gente cai na tentação. Porque no primeiro momento, a tentação não é apresentada como um mal, mas ela é apresentada como é o melhor para você. Só que experimentando o que ele oferece, depois a gente percebe o tamanho do buraco que entramos. E vendo a questão da fome, dos apetites, eu queria fazer um confronto da palavra com o nosso tempo presente. Temos duas dimensões muito latentes. Em primeiro lugar, a cultura do iFood, da comida e da bebida a todo momento. Já observaram o tanto de distribuidora de bebida em Senador Canedo? Tantos outros lugares que vendem comida e bebida. Esta é a cultura do iFood. Come. A comida está pronta, mas de repente tem que fazer um vídeo para a rede social e gasta mais tempo com o vídeo do que comendo. Quando vai comer, a comida está fria, perdeu o sabor. Cultura do iFood. E ao mesmo tempo, esta mesma cultura que mobiliza, que incentiva ao consumo, a comer, é a mesma cultura fitness, da estética, da aparência e tantos outros elementos que poderíamos citar. Dois elementos antagônicos. De um lado, o iFood e do outro lado, o fitness. E essa ginástica que te leva para lá e que te leva para cá, te faz insatisfeito todo o tempo. Porque aí eu me deixo levar pela comida, mas de repente, quando eu chego em casa, olho para o espelho, meu corpo não está do jeito que eu queria, porque eu queria da cultura fitness, mas ao mesmo tempo eu estou no iFood, e aí vira aquela confusão, vira aquele descontentamento consigo, com a comida, com as pessoas que estão à volta, inclusive até com Deus. E diante disso, as nossas fomes são evidenciadas. Como é que o diabo aborda Jesus? Vocês perceberam lá no início do versículo 3? Como é que o diabo aborda Jesus? Dizendo: se és filho de Deus. No batismo, depois em casa vocês podem ler o final do capítulo 3 de Mateus. Quando João batiza Jesus, vem uma voz do céu, do divino Pai eterno, que diz: este é meu filho muito amado, em quem eu coloquei todo o meu bem-querer. Então Jesus nos é apresentado pelo divino Pai eterno no dia do seu batismo. O divino Pai eterno chama Jesus de filho amado. E agora o demônio duvida de quem é Jesus. E duvidando, Jesus precisa provar se és o Filho de Deus. E esta dinâmica de não acreditarem em Jesus e dele ter que provar quem ele é, não é só depois do batismo, percorre toda a vida pública de Jesus, chegando até na hora da cruz. Não sei se vocês lembram, mas um dos ladrões vai dizer para Jesus antes de morrer: se tu és o Messias, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Então, a dinâmica do diabo é duvidar da pessoa de Jesus, e ele também age na nossa vida, o tentador, querendo que nós duvidemos de quem é Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer.
Só pede provas quem não acredita, quem duvida, quem está dividido. A palavra diabo vem do latim diabolus, que significa aquele que está dividido, aquele que divide. Então, o diabo estando dividido, não acredita. Não acreditando, pede provas. E agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, no decorrer da sua caminhada de fé, você em algum momento já pediu provas a Jesus? Esta é uma pergunta que nos questiona, que nos balança. Por quê? Porque em determinadas situações, divididos por tantas coisas, a nossa fé pode se fragilizar e não acreditando, vamos pedir provas. Isso não é só na fé não, isso acontece também nas relações. De repente, o marido pisa na bola, a esposa não está acreditando nele e diz: se você me ama, então me prove. Então a prova sempre é consequência desta dinâmica. Depois disso, a tentação é um exame da disposição e da vontade de uma pessoa mais do que a sua capacidade. E aqui, minha gente, o bicho pega. Porque o diabo não chega colocando em xeque a nossa capacidade. Porque ele sabe do tamanho dela, é grande. Toda pessoa humana é muito capacitada em si. Mas quais são as duas vias que o diabo utiliza? A sua disposição e a sua vontade. Por isso que a quaresma é um caminho da interioridade. É um caminho que nos ajuda na educação das vontades. Oração, jejum e esmola educa as vontades desordenadas. Porque é aí que o diabo utiliza como presa para nos pegar. Se Jesus foi tentado, nós também somos. Aí você poderia perguntar: Padre, o que pedir na hora da tentação? Só voltar ao Pai Nosso. Tem uma parte do Pai Nosso que diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos repetir? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todas as vezes que o tentador chegar, querendo te dominar, querendo te tentar, querendo te seduzir, você vai repetir: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E como que Jesus vence a primeira tentação? O que o texto nos disse? Vamos lá, no versículo 4, o que Jesus respondeu para o diabo? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Qual é o recurso que vence a tentação? A palavra. A palavra de Deus. Jesus não cede ao tentador. Jesus não dá o que ele pede, transformar pedra em pão. Mas Jesus se ampara no que ele tem de mais seguro, a palavra do Pai. Enquanto o diabo diz: transforme pedra em pão, primeira voz. A segunda voz, a de Jesus, a palavra que sai da boca de Deus.
E agora eu te pergunto, qual palavra você obedece? A transforme pedra em pão ou a palavra que sai da boca de Deus? Padre, se Jesus não vai ceder à tentação e não vai transformar uma pedra em pão, que tipo de pão Jesus nos dará? Aí vai dizer os padres da patrística: o pão que Jesus nos dará será o pão vivo descido do céu. O pão que é capaz de saciar toda a fome. O pão que é capaz de satisfazer todo o apetite. Ele não se curva ao diabo para transformar pedra em pão, mas ele se faz pão vivo descido do céu e nos presenteia. Por isso que em cada missa recebemos a Eucaristia. Vamos à segunda tentação. Tome o texto, versículos 5 e 6. Vamos lá? Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. O diabo desistiu na primeira? Sim ou não? Não. Agora vem a segunda tentação. Então, irmão e irmã, na vida nossa não é diferente. Não ache que o diabo vai largar do seu pé na primeira vez. Ele é custoso. Ele percebeu que Jesus o venceu pela força da palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora, qual é o recurso que o diabo utiliza? A própria palavra. O diabo quer dar um cursinho de Bíblia para Jesus. O diabo vai lá no Salmo 91, versículos 11 e 12, e tenta Jesus usando a própria palavra. Pula-te daqui, porque de acordo com o Salmo, Deus mandará os seus anjos para te carregar, para que você não caia, para que você não machuque, para que você nem se atropece em nenhuma pedra. E o lugar que ele levou Jesus é um lugar muito alto, em cima do pináculo do templo, em cima da comunheira do templo. Jerusalém já ficava sobre o alto. O templo de Jerusalém era muito grande, então ficar lá em cima significava ter uma visão muito ampla, muito alta. E eu gosto de um texto de São Jerônimo que diz assim: o diabo sempre leva para o ponto mais alto, porque se o ponto é muito alto, o tombo também será muito grande. Quanto mais alto é o pináculo do templo, para saltar daqui, maior será o tombo. São Jerônimo diz: o diabo sempre deseja que caiamos todos no que há de mais baixo. E diante desta palavra, ela te questiona: aonde você já caiu do mais baixo? Qual foi a baixeza, sendo redundante, mais baixa, que você já caiu diante da sua tentação? Por que nos questionar isso?
porque o diabo não se vence com o poder, dizendo que eu sou mais forte do que ele. E comigo, padre, nem o diabo pode. Pode, e ele faz gato e sapato, se você tiver essa visão. A palavra nos ensina que o diabo é vencido pela humildade. Jesus não cede às suas tentações. Jesus se alimenta da palavra. E Jesus também é humilde nesta prática, não dando ao diabo o que ele pedia. Se o diabo instrumentaliza a palavra, utilizando o Salmo 91, e aí vem a nossa percepção, cuidado, que existe muito pregador e muito pregadora usando a palavra, mas agindo sob a força do diabo. Porque ele também conhece a Escritura, ele também usa a Bíblia como usou com Jesus. E qual é a novidade que temos diante da palavra, a resposta de Jesus? Vamos lá no final da segunda tentação? Tome o versículo 7 do Evangelho. Vamos ler juntos? Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Minha gente, Jesus recusa utilizar as forças espirituais para os fins terrenos. Jesus não vai instrumentalizar o Divino Pai Eterno para que ele faça o que o diabo está pedindo e para livrar Jesus. Não, a dinâmica de Jesus será diferente, porque depois de querer oferecer o pão, na primeira tentação, a segunda tentação quererá oferecer sensação. E aí nós poderíamos entrar numa dinâmica também muito comum do nosso tempo, o desejo de querer uma prática religiosa que tenha só êxtase e sensação. Ah, se eu não chorar, Deus não falou comigo. Se eu não sentir arrepios, Deus não está perto de mim. Se eu não tiver uma emoção ou uma visualização, o Senhor não estará ao meu lado. E em muitos ambientes, inclusive dentro da Igreja Católica, padres, freiras, pregadores e pregadoras que condicionam o povo de Deus a uma adrenalina e a um êxtase religioso a todo momento. Porque se não tiver o êxtase, se não tiver o sensorial, se não tiver a sensação, a missa hoje não foi boa, a adoração de hoje não foi ungida. E Jesus vai cortar este mal pela raiz, dizendo: não devemos ceder ao diabo, porque a Deus não tentarás. Quem cumpre o papel da tentação? Ouvimos lá no início, o Espírito Santo conduz, mas quem tenta? O diabo. Então lembre, todas as vezes que você querer tentar a Deus, quem está te dando comando? O diabo. Então não obedeça, não obedeça. Padre, se Jesus não pula do pináculo do templo, da parte mais alta, qual será o salto de Jesus? Olha aqui para a cruz. Esse será o salto de Jesus. O salto de amor, que do alto da cruz, salta ao abismo mais profundo da humanidade, resgatando a pessoa humana do que te prendia, do seu pecado, e ao tomá-la se faz o bom pastor, pegando a ovelha ferida, colocando nos seus ombros, para levá-la à casa do Pai. Este será
o salto de Jesus. Esse é o pulo que Jesus dá, não o que Satanás pede, mas o salto de amor que redime e que salva a pessoa humana, libertando-a do abismo onde ela estava. Vamos agora fechar com a última tentação, versículos 8 e 9. Vamos juntos? Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Agora, o diabo viu, na primeira Jesus não cedeu, na segunda Jesus não cedeu, e o diabo agora tenta uma terceira. Repito, ele não vai embora de primeira, ele é custoso. E nós temos que ter esta sensibilidade. O diabo achou que em cima do templo estava pouca altura. E agora leva Jesus para um lugar mais alto ainda, mas para mostrar duas coisas: glória e poder. Vou repetir. Ele leva Jesus para o lugar mais alto e oferece glória e poder. Os evangelhos foram escritos no grego. A palavra no original é doxa, que traduzindo para o português, nós chamamos de glória. E qual é o significado originário da palavra? Uma glória, um poder que dissolve, que é igual efeito purpurina. Não sei se vocês já viram, né? Na hora que solta é brilhoso, mas logo, logo cai, o efeito passa. Esta é a glória que o diabo quer oferecer para Jesus. Dos reinos deste mundo, mais de um poder que dissolve. E Jesus não aceitará, porque a glória que ele terá não será esta que se dissolve como uma purpurina, mas a glória de Jesus será a glória dada pelo Pai na sua ressurreição, que não terá fim. E agora o Evangelho te questiona: quantas vezes você também se deixou levar pela tentação da glória e do poder que se dissolve como uma purpurina? Naquele momento, Jesus quer combater o messianismo terreno. Ele não seria um Messias para dar ao povo os reinos deste mundo, mas ele é o Messias para dar a cada pessoa o reino de Deus, o reino do Pai. E esta tentação continua muito atual, porque de repente nós queremos seguir um Jesus que nos dê somente coisas deste mundo. Tem igrejas hoje que faz propaganda disso. Depois que eu fui para essa igreja, agora eu sou empresário, agora eu tenho esse carro, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Um Jesus marionete que só me dê coisas deste mundo. E aí Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, diz: Jesus não vem para nos dar coisas deste mundo, mas Jesus veio para nos dar Deus. Mas qual é o problema? Nós achamos que isso é pouco. E aí instrumentalizamos Jesus apenas na dinâmica da glória, da doxa que se dissolve e do poder. Qual a resposta de Jesus? Vamos ao texto? Versículos 9 e 10. Vamos, na verdade, só o 10. 9 nós já lemos. Jesus lhe disse:
Vá-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. O diabo reivindica para si o que é de Deus. Se vocês voltarem ao Antigo Testamento, prostrar e adorar é uma atitude que o povo só faz para Deus. E o que o diabo pediu para Jesus? Essas duas coisas. Se prostrares e me adorares, eu te darei o quê? Glória e poder deste mundo. Todos esses reinos. E aí eu sempre gosto de dizer, a tentação é uma mentira travestida de verdade. O diabo é uma fake news, porque o que ele te promete, ele não pode cumprir. Os reinos deste mundo não pertencem a ele. Ele não terá a possibilidade de dar o poder que ele está prometendo. E nós precisamos dessa sensibilidade do Evangelho. Por que nós caímos na tentação? Porque nós achamos que o que o diabo está nos prometendo é verdade. E depois que a gente cede, a gente percebe a fundura do atoleiro onde a gente enfiou os pés. E depois para sair é bem difícil. Até saímos, mas com muita dificuldade. E Jesus agora devolve estas duas atitudes, prostrar e adorar a quem se deve. Jesus volta lá na Escritura, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Meu irmão, minha irmã, diante de quem ou diante de que você se prostra? Meu irmão, minha irmã, a quem você adora? A palavra é viva, a palavra é atual. Ela tem uma boa notícia para te dar e para te ajudar. E agora vem o último versículo. Olhe lá, versículo 11. O que está escrito? Então o diabo o deixou. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Nenhuma tentação é eterna, por mais demorada que ela seja. Olha que boa notícia. O diabo veio uma, veio duas, veio 3 vezes, mas depois ele foi embora. Ele pode perseverar por alguns instantes, por alguns meses, por alguns anos na sua vida, mas ele não terá o poder de ser eterno em você. Nenhuma tentação é para sempre, por isso segura o tranco quando ela chegar, porque ela vai passar. E o que é eterno, Padre? A salvação em Cristo Jesus, isso sim é eterno, mas nenhuma tentação será eterna. E em Jesus, vai nos dizer São Paulo, somos mais do que vencedores. Depois disso, os anjos o serviram. O que isso significa? Jesus recebe dos anjos, ou seja, de Deus mesmo, o alimento que ele recusou de Satanás. Quem alimenta Jesus é o Pai e não Satanás. O pão que ele alimenta nesse momento pós-jejum e pós-tentação é dado pelos anjos, ou seja, é dado por Deus mesmo. E São Jerônimo vai dizer que os anjos servem Jesus para comprovar a dignidade do vencedor. E por isso, após o batismo, todo filho de Deus é vencedor. Quem aqui na igreja é batizado, levante a mão para eu saber se tem alguém.
Ótimo. Pode abaixar a sua mão. Vou repetir. Depois do batismo em Cristo Jesus, todo batizado é vencedor. Você é batizado, sim ou não? Então você tem a arma na mão para vencer a tentação. O batizado, após o seu batismo em Cristo, é vencedor. Então vamos encerrar pedindo isso. Agora deixe o seu folheto de lado e reflita. Como é que está a sua vida? Quais são as suas tentações? Quais foram as pedras que te machucaram e que você imaginaria que seria pão? Qual foi o salto alto que você subiu e que o diabo te empurrou e que depois você viu que o tombo foi grande demais? Diante do que ou de quem você se prostrou e adorou? Vai pedindo agora: eu quero ser conduzida pela força do Espírito Santo. Eu não quero obedecer a palavra transforme pedra em pão, mas eu quero obedecer a palavra que sai da boca de Deus. O salto que eu quero dar na minha vida é o salto qualitativo, é o salto do amor de Jesus na cruz, que alcança o abismo da minha miséria e que é capaz de me colocar nos seus ombros e me levar para a casa do Pai. Eu quero me prostrar para adorar somente a Deus, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Vai repetindo isso para você. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. A minha tentação não é mais forte do que eu, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Vamos cantar pedindo a força do Espírito que nos ajude a vencer as tentações. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, Para te louvar. para te louvar. Enche-me. Enche-me, Senhor Jesus, Para te adorar. para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Salva-me, Senhor, com teu Espírito. Salva-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, Para te louvar. para te louvar. Salva-me,
Salva-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. salva-me, Salva-me, Senhor.